por Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês, é para os seus filhos, e é para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Deus faz isso. Convencer o homem, convencer os corações, é obra do Espírito Santo. Nem o homem mais articulado, nem o homem mais poderoso no linguajar, na oratória, ele é capaz de fazer aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Nós estudamos na escola bíblica dominical, João, o Evangelho de João, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que comove os nossos corações. É na luz da palavra de Deus que o Espírito Santo fala conosco, que ele trata o nosso coração e nos aponta a direção para qual vida vale a pena ser vivida. Porque não se engane, nós temos aí vários estilos de vida e várias vidas para serem vividas. Eu poderia dizer aqui, no alto de uma arrogância, que não, lá fora o mundo não tem nada que preste. E talvez um jovem esteja olhando assim: esse pastor não anda no mundo, não, ele está vivendo uma bolha. Tem muita coisa boa, eu conheço muita coisa boa. E tem. A questão não é o aqui e agora. A questão é que há caminhos que para o homem, para a mulher, para o jovem, para a criança parecem bons. Aos meus olhos, isso é maravilhoso, mas o seu final é triste. A palavra de Deus, eu tenho dito neste lugar, ela é proteção para os seus filhos. Se você está costumeiramente viajando até Teresina, está em reforma o asfalto, e há locais em que está assim a demarcação, e quem dirige, dependendo do horário, especialmente à noite, pense num negócio ruim, é dirigir sem aquelas listazinhas brancas e amarelas. Por quê? Porque você não tem noção. De repente você vai entrando num espaço que não é seu, e vem alguém de lá, lhe encandeia, e você fica assim: meu Jesus, eu estou no meu espaço ou não estou no meu espaço? Então é posto listras amarelas, listras brancas nas laterais, sinalizadores para quê? Para dar um tráfego seguro para os motoristas. Assim é a palavra de Deus para mim e para você. Aquelas marcas são proteção para os filhos de Deus. É proteção para todo mundo? Não, é para quem quer seguir. Quem não quer, vai pelo acostamento, vai por meio do mato, vai por cima, vai por baixo. Mas os filhos de Deus não agem assim. Os filhos de Deus se rendem à palavra de Deus, à vontade de Deus, porque Deus conhece tudo. E Ele garante que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Você poderia retrucar e dizer: pastor, mas você não sabe, a minha vontade também é boa. Eu concordo com você. Quem é que vai querer coisa ruim? A nossa vontade é boa. Eu particularmente tenho vontade por coisas boas. Um vício em doce que só Jesus vai libertar. Mas é bom, o paladar é bom. Quem disser que doce no paladar não é bom, o problema é o depois. O problema é o a longo prazo. É por isso que a gente corrige as crianças. Os meus gostam, são formigas por doce. É por isso que o meu de 2 anos, menorzinho, ainda não triscou em doce, porque eu sei que no dia que ele provar, ele vai querer o resto da vida. O pai dele luta contra. Então a minha vontade é boa. E a minha vontade também é agradável. Eu não quero coisa ruim. Eu gosto de coisa boa. Sabe o que é que a minha vontade não é? Perfeita. Perfeita só a vontade de Deus. Então quando a gente pega a nossa vontade e coloca junto com a vontade de Deus, aí a gente diz: Senhor, a minha é boa, e a Deus, a minha é melhor. Senhor, a minha vontade é agradável, a minha é melhor. Você só enxerga até onde seu nariz dá. Eu enxergo além. Senhor, a minha vontade é perfeita. Não, filho, a sua vontade é imperfeita. Você deseja coisas ruins, você deseja coisas más, coisas que te distanciam da minha presença, que no primeiro momento parece que é bom, mas o final eu já conheço. Por isso que Deus trata conosco. É mal, é trevas, é ruína. Mas o Deus que nos conhece, irmãos, Ele nos livra, Ele nos tira, Ele nos guarda, Ele nos protege. É por isso que é maravilhoso ter a vida entregue
entregue na mão deste Deus. Amém, queridos? Eu quero pregar sobre uma igreja raiz, uma igreja à moda antiga. Eu quero fazer uma referência temporal, que no ano de 1981, exatos 44 anos atrás, um pregador, porque eu tenho um grande apreço, John Piper, um pregador americano, ele tomou posse como pastor da Igreja Batista Belém, que fica ali em Minneapolis, ali nos Estados Unidos. Na época ele tinha 35 anos, ele pastoreou aquela igreja por 33 anos. E no dia que ele tomou posse como pastor titular daquela igreja, ele pregou uma mensagem intitulada Igreja Local, Mínimo e Máximo. E ele usou as seguintes palavras, baseado no texto de Atos 37 ao 47. No meio da mensagem ele disse isso, e eu abro aspas aqui para as frases de John Piper. Ele disse: as igrejas estão morrendo hoje porque não estão fazendo nada que o mundo deva olhar e dizer: há evidência de que Deus é real e que é glorioso. Muitas igrejas se esqueceram do motivo da sua existência, a saber, praticar boas obras em nome de Jesus, para que as pessoas sejam movidas a dar glória a Deus. E quando uma igreja esquece que existe para os outros e para Deus, ela fica encravada e satisfeita consigo mesmo, e pode prosseguir ano após ano como um clube social, com um verniz religioso. Mas a sua vida está acabando, e as pessoas não estão mais dizendo: veja todas as obras boas e o espírito humano de humildade e de amor com que são praticadas. Seu Deus deve ser um Deus glorioso de encorajamento. Não acho que a Igreja Batista Belém, dizia ele, se enquadre nesta categoria de igreja moribunda. Parece-me que a igreja realmente tem um coração para as boas obras, que trazem glória a Deus. O que precisamos não é tanto dar meia volta, mas seguir em direção ao máximo das boas obras. Por que eu me preocupo com isso? Porque geralmente, irmãos, historicamente, eu sou um estudioso da igreja de modo geral. Quando fecha-se uma igreja, a maioria dos vizinhos dão glória a Deus. Porque raramente uma igreja se entende muito bem com sua vizinhança. Na maioria das vezes ela estoura o som, estoura os horários, incomoda com o estacionamento, incomoda com tudo, e pouco se sabe acerca dos vizinhos que se servem. Isso é uma verdade aqui também. Pouco nós conhecemos sobre a nossa vizinhança. Mas nós somos movidos a ser uma igreja relevante. Nós somos movidos a fazer um impacto e uma diferença no lugar em que estamos inseridos. E cada vez mais é necessário que surjam igrejas saudáveis, igrejas raízes, que se preocupam com a evangelização daqueles que estão perecendo, que estão perdidos. A igreja ela é chamada para cumprir um papel. A igreja é chamada para além de uma existência de um domingo à noite. Ela é chamada para o dia de segunda-feira, como eu tenho insistentemente dito neste lugar. Nós somos chamados, aqui nesse momento você está recebendo uma palavra de treinamento. Assim como foi feito com o departamento infantil, que foi apresentado as bases de um serviço para a glória de Deus, que está evangelizando crianças, é ganhar uma vida inteira, porque essa criança vai crescer já nos caminhos do Senhor. Aqui você está sendo treinado. Para quê? Para exercer um papel de testemunha de Jesus aonde quer que você for. E nós precisamos ter esse entendimento, porque senão nós nos tornaremos apenas um clube social, que se reúne aos domingos para adorar Jesus. Isso é bom, mas eu não posso ficar no mínimo das boas obras. Eu preciso ir ao máximo, eu preciso me gastar, eu preciso me doar para tornar o nome do nosso Senhor conhecido. A minha motivação para pregar sobre a temática raiz, igreja raiz, é uma contraposição àquilo que a gente chama de Nutella. Lembram da expressão de internet, raiz e Nutella? Onde raiz era algo mais tradicional, mais firme, mais essencial, com uma essência pura. E o Nutella seria alguém mais fragilizado, mais gourmetizado, alguém mais simples, simplório, né? Ah, não, fulano é um Nutella. Mas nós temos uma firme posição. Nós já declaramos, 4 mensagens depois, nós já sabemos a posição que nós temos. Nós somos uma igreja raiz, uma igreja à moda antiga, que estuda a Bíblia, que conhece a história da palavra de Deus, que entende a fé que abraçou. Para quê? Para que ela sirva ao propósito de Deus nesta geração e seja uma igreja que tem prazer na glória de Deus. Então por que você faz parte desta comunidade de fé? Porque nós vivemos para glorificar a Deus. Nós discernimos aquilo que nós fazemos.
Quando eu prego aqui, eu estou pregando para alimentar corações. Quando nós ministramos o louvor para levá-los à adoração a Deus, à condução da adoração a Deus. Quando nós ofertamos, nós temos um impacto social de manutenção dessa estrutura, mas também de sustento da obra do Senhor, de vidas que estão se rendendo a Cristo. Nosso papel é equipar uma equipe de 23 crianças que se passaram ali, de acordo com os números oficiais do irmão Elvio, censo 2025. 23 crianças adentraram essa linha. 23 corações, 23 almas que estão recebendo instrução de mulheres, tias, professoras que deixaram o ambiente para ir servir. Enquanto você está aí confortável, climatizado, elas estão lá batendo cabeça, vão sair dali descabeladas, lidando com as crianças. Por quê? Porque entenderam que o chamado é maior do que o conforto. Isso é ser uma igreja raiz. E o capítulo 2 de Atos aponta uma direção confiável para isso. A igreja, irmãos, ela foi idealizada na mente de Deus antes da fundação do mundo. Durante o Antigo Testamento ela foi gestada. Ela ficou a tempos de vir à luz nos dias de Jesus. E então em Atos 2 ela vem à existência. É por isso que eu estou falando sobre o modelo de igreja raiz. Dentro do livro de Atos, no capítulo 2, onde uma igreja raiz, ela é empoderada pelo Espírito Santo. Uma igreja raiz, ela expõe as Escrituras. Uma igreja raiz, ela exalta Cristo. Mas uma igreja raiz, ela também evangeliza o pecador. E um tempo, irmãos, em que nós temos relativizado a exortação bíblica, em que nós temos trocado muitas vezes a palavra fiel das Escrituras para massagear por mensagens agradáveis. Quando nós fazemos isso, nós corremos o risco de não pregar todo o conselho de Deus. E nós precisamos ter dimensão disso, porque o nosso papel passa por pregarmos e exortarmos todo o conselho de Deus. O pecado, irmãos, ele não pode ser de modo algum relativizado. A verdade, irmãos, ela precisa ser posta, porque o maior ato de amor não é esconder a verdade, mas dizer a verdade em amor, como quem quer recuperar, como quem quer trazer para si. E o papel desta igreja é confrontar o pecado com ousadia, mas também com amor. Então, queridos, hoje nós vivemos numa igreja, nós veremos que uma igreja genuína, fiel às Escrituras, ela exorta o pecador ao arrependimento. E desse modo eu quero caminhar por alguns pontos nesta noite, tratando o seu coração. O primeiro deles é: a exortação produz constrangimento. Note o que o texto diz, Atos capítulo 2, 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos. O Evangelho, irmãos, ele tem esse papel. A pregação deveria nos comover. A pregação deveria gerar confronto ao nosso coração. A pregação deveria fazer-nos olhar para a nossa vida e para aquilo que a Escritura diz e nos gerar constrangimento. Pedro estava diante de uma multidão de várias nacionalidades, diante de uma multidão que não tinha muita noção do que era o Evangelho, mas de repente eles ouvem um alarido, vozes diferentes, pessoas que não têm conhecimento da palavra, das línguas em que eles eram habituados a falar, de repente estão falando na língua daquela população inteira. E aquele povo fica chocado. Aquele povo fica dizendo que uns diziam que eles estavam embriagados, outros diziam que eles estavam aqui, que era um milagre de Deus, porque como eles poderiam estar falando na língua própria deles? E houve confusão naquele ambiente ali. Mas o Evangelho de João nos esclarece algo poderoso. Ele diz que quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então a palavra, irmãos, a primeira coisa que aquela palavra fez foi confrontou o coração dos ouvintes. Queridos, o Espírito Santo, ele usou a exposição da verdade para produzir convicção. A exposição das Escrituras, irmãos, ela produz convicção no nosso coração. Não é manipulação emocional. Não é hipnose, é a palavra de Deus pregada gerando quebrantamento. Irmãos, eu não consigo quebrar o coração duro, mas o Espírito Santo pode. O Espírito da verdade, ele quebranta corações. O Espírito da verdade constrange, comove
pessoas, e aquele povo ali estava sendo comovido. O que o texto diz, o que Lucas registra, eles ouviram a pregação de Pedro, e os seus corações foram constrangidos. Queridos, a pregação verdadeira, ela inquieta a alma do ouvinte. A pregação verdadeira gera ação também. Aquele povo escuta uma pregação poderosa de Deus, o coração deles é constrangido. E qual é a ação deles? É chegar para Pedro e dizer: que faremos, irmãos? O que nós vamos fazer diante disso? É uma pergunta que nasce diante de um desespero. Ele diz: olha, eu ouvi uma palavra, essa palavra confrontou a minha alma, o que eu vou fazer? O que faremos? Irmãos, o mundo tem esse dilema, porque muitos estão aí sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, e tem tentado suprir a sua carência de Deus no álcool, nas drogas, na prostituição, nos recursos, no status, nas compras compulsivas, dizendo: só mais uma roupa, só mais um carro, só mais um apartamento e então eu serei feliz, mais uma graduação, mais um curso, mais um concurso e então eu serei feliz. E nós já ouvimos aqui que isso não vai trazer felicidade ao coração do homem. Então a resposta de Pedro, a pregação aponta o problema. Diz: olha, você precisa de Jesus. Você precisa se arrepender e abandonar as práticas que não agradam ao nosso Deus. A pregação aponta o problema, mas a pregação também aponta a solução. Porque seria desesperador saber que: olha, eu estou em pecado. Se eu estiver desse jeito eu morro. E então eu irei para onde? Onde será a minha eternidade? Não. A pregação também aponta o remédio, a solução. Após a exposição gerada, aqueles corações se entristeceram. Mas aí eu recordo as palavras de Paulo em 2 Coríntios capítulo 7 e 10, que diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo: diante da pregação do Evangelho, é gerado em nós uma tristeza. Você já foi a um culto e você sentiu assim: meu Deus, eu estou precisando me converter, eu estou orando muito pouco, eu estou estudando muito pouco, gente, eu estou fazendo tudo mal feito. Você já ficou com essa sensação de que está devendo, que não orou o quanto deveria, que não meditou o quanto deveria, que não fez nem os devocionais, que fez uma oração mequetrefe de qualquer maneira, que congregou mal? Você já pesou no coração isso? Ou você já se acostumou? Diz: tanto faz. Às vezes também a gente se acostuma a estar distante de Deus, que é a pior tragédia que o ser humano pode fazer, é se acostumar a estar distante de Deus. Mas muitas vezes a gente tem essa tristeza, sai dizendo assim: preciso me converter. Eu lembro-me que assim que eu fui a Teresina estudar, com 18 anos de idade, eu tive muita dificuldade para encontrar um local para congregar. Primeiro eu dependia maciçamente de ônibus, e eu morava dentro da universidade, e como morava dentro da universidade, os finais de semana os ônibus não circulavam por lá, então a gente ficava meio que recluso aquele ambiente. Então para sair você tinha que andar bastante, então conseguir um ônibus, que nos finais de semana a frota é reduzida, ou seja, eu tinha desculpa para tudo. O fato é que eu fui me acostumando a não congregar, porque fatalmente sempre morei aqui em Piripiri, então eu vivia em igreja. Era daquela época que a gente ia para a escola dominical no domingo de manhã, depois voltava para o ensaio 2 horas da tarde, depois ia para evangelizar, depois voltava para o culto à noite. Eu não sei como a gente conseguia tanto tempo, mas era assim que se fazia antigamente, era possível e ninguém morreu. O fato é que depois de muito tempo eu conseguia um culto. Meu irmão, mas que saudade que eu estava, que desejo que eu estava de Deus. E antes do culto, alguém me relatou, alguns amigos me disseram: olha, mas ontem foi tão bom, Deus falou tanto, aquilo me bateu uma saudade, um desejo por Deus. Eu digo: meu Deus, eu preciso me corrigir, meu Deus, eu preciso congregar, meu Deus, eu preciso estar em comunhão com os irmãos. Isso é a tristeza segundo Deus. Ela produz desejo de melhorar, de se arrepender e de corrigir. A tristeza do mundo não. O mundo, quando é entristecido pelo pecado, a sua única saída é a morte. A sua única saída é aliviar aquele pecado com bebedices, com algo, com qualquer coisa que lhe tire o sentido, que lhe roube a culpa. Ele não tem solução, mas Deus tem solução para a alma. Então uma igreja
raiz, irmãos, ela aponta o pecado, ela aponta o erro, mas confronta com graça e verdade. Uma pregação que não confronta o pecador lota auditórios, lota ambientes, mas não transforma corações. Porque a transformação de corações, ela só vem mediante a pregação genuína da verdade do Evangelho. E uma das finalidades da pregação, irmãos, como tenho dito aqui, é não deixar o povo pecar em paz. A pregação do Evangelho é para futucar a tua consciência e dizer: você precisa crescer no Senhor, você precisa corrigir a sua visão do reino de Deus, porque não existe. Hoje nós comentávamos no podcast que a gente fazia e paramos para pensar: que tristeza não será caminhar 30, 40 anos para a igreja e naquele grande dia, quando o Senhor chamar, você não está na lista. Você não sabe muito o que é isso, não, porque vocês são outra geração, vocês são uma geração mais Nutella. Mas na minha época, que o vestibular era anunciado no rádio. Tem gente aqui dessa época? Tomara que não. Tem? Já dessa época? Porque eu me lembro, eu estava a 2 ruas daqui na casa de papai, ele estava numa rede escutando no rádio, saindo a lista: bacharelado em Química para a Universidade Federal do Piauí. E fulano, isso era 30 vagas, Beltrano, digo Jesus. Fulano, tanta, Adonias Almeida Carvalho. Eu dei um pulo dessa rede. Vocês não vão saber o que é isso nunca. Aí eu já não me lembro mais. Mas pelaram minha cabeça. Eu sou a geração raiz, da época em que pelaram. Agora você imagina, cabeça pelada que era uma benção. Escondi foi o tempo. Mas o fato é, irmãos, você caminhar anos e anos e não ter o seu nome anunciado naquele grande dia, quando a trombeta estoar. Por quê? Porque viveu de qualquer maneira, não se entregou para Deus, não viveu o melhor de Deus, não usufruiu daquilo que Deus tem para nós, porque Deus tem poderosas bênçãos para a tua vida. E às vezes, irmãos, a gente faz com a visão de Ezequiel, fica com a água nos cotovelos, não, Jesus, nos tornozelos. Ainda bem que eu não sou da área de saúde, mas nos tornozelos. Mas Deus diz que tem uma água que dá nos joelhos, que dá na cintura, que dá nos ombros, e tem aquela água que bate aqui que a gente já não consegue mais caminhar e tem que nadar. Aí nada no rio do Espírito. Deus tem mais profundidades para a tua vida. Não viva na superficialidade. A coisa mais triste é você nunca experimentar ser cheio do poder de Deus. Eu dizia à minha esposa esses dias que a gente é do ambiente pentecostal, a gente fala muito sobre renovo espiritual. Nós cantamos isso: renova-me, Senhor. E a gente às vezes vai passando o tempo e diz: eu estou precisando ser renovado. E aí a pessoa é renovada e Deus fala, e dá 2 meses ele está do mesmo jeito. E eu refleti com aquele que tem gente que não está precisando de renovo, a gente está precisando de vergonha. Ler a Bíblia, orar e congregar e viver renovado. E senão, irmão, você vai viver desse jeito, de crente carne de mão, todo tempo que alguém para de empurrar, para de florescer na fé. Irmãos, anda com teus pés, livro de Deus, pés, para flutuar na presença dele, usufruir do que ele tem para ti. Se enche de coragem, dizer: eu vou viver para o meu Deus e usufruir daquilo que Deus tem para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. A exortação, irmãos, convida ao arrependimento e à obediência. O verso 38 diz: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados. A exortação de Pedro é direta, não tem meio termo, não dá para conviver, irmãos. Hoje nós somos a geração que se desculpa, mas não se arrepende. É mais ou menos assim: o Senhor, pequei, mas também, Senhor, foi fulano, a culpa não foi minha totalmente não, Senhor. Eu disse isso, mas também ele provocou, ele mereceu. Não, gente, não é sobre se justificar, é sobre se arrepender. Senhor, fulano não é gente, mas eu também não sou. Ele me provocou, mas eu já tenho um coração pecador também. E assim, Senhor, trata com ele, que eu vou tratar contigo. Porque lá no dia que eu me encontrar contigo, não adianta eu apontar a culpa de fulano. Eu vou precisar saber se a minha foi apagada, se eu tratei com Deus. Porque, irmãos, mesmo que numa disputa você tenha 97% de razão, o outro tenha 97% de culpa, você só com 3%, ainda você está em pecado, precisa se acertar com Deus. Senhor, por causa de 3%, comigo é tudo nada.
Deus não trabalha meio termo, meia santidade, meio arrependimento. Não, Jesus que nós servimos, Ele trabalha na luz. Deixa e vem. Vem com tudo que eu te perdoo, que eu trato o teu coração, que eu acerto a tua vida. Então Pedro é direto, ele diz, se arrependa. Se arrependa e mude. Arrepender-se aqui, irmãos, é uma mudança de mente. A expressão grega é metanoia, é uma mudança de mentalidade. É aquilo que Paulo expressa em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Rogo-vos ainda que não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É uma transformação da mente, do coração, da estrutura. Nós somos chamados a isso. Somos chamados também a um batismo de identificação com Cristo. É a minha profissão de fé. Eu declarar, eu sou de Jesus, eu pertenço a Ele, eu me identifico com a obra de Cristo. E então, nós temos perdão de pecados. E o perdão de pecado vem, meu irmão, pela dependência da fé em Cristo. Uma dívida foi paga e é acreditado santidade na tua vida. Não é uma coisa muito linda que Deus faz? Você atenta cheio de pecados, cheio de mazelas, cheio de enfermidades, cheio de feridas na alma, no coração. Se apresenta diante de Cristo e diz, Senhor, eu creio que Tu podes me restaurar. Me perdoa, Jesus. Aí Jesus pega seu sangue, passa na tua vida. E aí não é daqui a 3 meses que tu vai ficar limpo. Ele te limpa logo. E aí deposita na tua conta o crédito. Ele diz, Senhor, você é santo. Por que, Senhor, eu não fiz nada para ser santo? Eu digo, eu sei. É eu que estou te declarando. É uma declaração minha. Eu estou te posicionando numa posição de santidade. E agora, nessa posição de santidade, o meu Espírito vai te ajudar a se santificar cada vez mais, a tirar tudo aquilo que não me agrada para viver para a glória do meu nome. Olha que coisa maravilhosa. É só Deus, irmãos, pode fazer isso na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja raiz, irmãos, ela não tem vergonha de chamar o pecador ao arrependimento. Porque um evangelho, irmão, sem arrependimento é um falso evangelho. Venha como está, é a mensagem. Mas mude de vida. Porque Paulo, escrevendo também aos Coríntios, no capítulo 2, 5 e 17, 2 Coríntios 5 e 17, ele vai dizer assim, porque as coisas velhas, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Ele vai dizer que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Queridos, amor não é silêncio diante do erro, mas coragem de apontar o caminho certo. Às vezes a gente diz, não, mas a gente tem que amar. Eu não vou dizer não. Amar, querido, é corrigir. Amar é instruir. Mas também, em nome desta verdade, a gente também não pode agir com brutalidade. Porque por vezes também a gente usa a desculpa de dizer, comigo eu falo é a verdade. E em vez de ganhar a alma, perde uma vida inteira. Eu não posso também agir com brutalidade. Então, o que eu vou dizer? A verdade em amor. A verdade, exortar, ficou muito conhecido no nosso meio como se fosse eu dar uma pancada. É como se eu dissesse, está aqui, eu acabei de exortar fulano. E a verdade é que a exortação apresentada pelo Evangelho é como alguém que põe a pessoa no colo e explica, filho, não é assim que você faz. Deixa eu te dizer, o caminho não é este. Isso que eu estou te falando é para o teu bem. É porque eu amo a tua vida. Tu não podes permanecer por este caminho, porque este caminho é caminho de morte. Isso é dizer a verdade. Isso é não poupar toda a verdade do Evangelho, mas ela é dita em amor. Então, queridos, líderes, pastores, igrejas, precisamos pregar arrependimento e não autoajuda. A ajuda que o mundo precisa é a ajuda do alto. Não é uma confissão positiva, não é apenas dizer, abandonar a negatividade. Não. Aquilo que nós precisamos é do Evangelho puro e genuíno nas nossas vidas. O pecador precisa ouvir a verdade que salva, que transforma, que corrige. A exortação também, irmãos, oferece esperança. Note o que diz o verso 39, porque a promessa é para vocês.
é para todos os que o Senhor nosso Deus chamar. A mensagem do Evangelho, ela não termina com a condenação. A mensagem do Evangelho, ela não termina com a sentença de morte. A mensagem do Evangelho, ela oferece esperança. A mensagem do Evangelho exorta, mas também consola. A mensagem do Evangelho aponta uma saída de vitória, graça e perdão. É por isso que o mundo precisa do Evangelho. O mundo precisa do Evangelho, porque onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Romanos 5:27 diz assim: a lei veio para aumentar a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Queridos, eu gosto de uma ilustração de um pastor, que ele conta a narrativa. Eu já citei algumas vezes aqui essa história. Vou te pregar muitas vezes num lugar que as histórias vão se acabando e a gente vai ficando repetindo, né? Daqui a pouco vocês decoram as histórias tudo. Faz parte. Mas basicamente era o seguinte: aconteceu um crime, um jovem cometeu um crime, e esse crime era passivo de morte. Isso no Velho Oeste americano, diz o pastor que citou a frase. Se é verdade ou não, eu vou dar conta dele. Mas a mensagem aqui é ilustrativa. Esse jovem cometeu um crime. Esse crime era passivo de morte. Mas como ele era muito jovem, aparentemente uma boa pessoa, a sociedade se simpatizou com ele e escreveu para o governador do estado e disse assim: olha, esse jovem é tão bacana, ele não merece morrer, perdoe ele. E o governador tinha o poder para dar o perdão. O governador disse: rapaz, eu vou conhecer esse jovem. Se disfarçou de pastor, pegou a carta de perdão dele, escreveu, assinou, pôs dentro da Bíblia e foi até aonde aquele jovem estava preso. Chegando lá, aquele jovem, ao perceber o pastor vindo na sua direção, ele disse: eu não quero nem saber. Começou a xingar, a espravejar e disse: não quero saber, você suma daqui. E o pastor apontava incansavelmente para a Bíblia e disse: olha, eu tenho algo para você aqui, eu tenho uma solução para a sua vida aqui dentro. E ele disse: não quero ouvir você. De modo que o pastor, já com medo, temendo pela sua própria vida, sai e vai embora numa alternativa de buscar pacificar o ambiente. Quando ele sai, o jovem se acalma e o guarda diz: rapaz, tu é louco. Ali não era um pastor, era um governador disfarçado de um reverendo, de um pastor, e dentro da Bíblia havia tua carta de perdão. O fato é, no dia seguinte o jovem seria executado, e no cadafalso da forca, onde ele seria enforcado, foi lhe dada a oportunidade de lhe dizer as últimas palavras. Ali naquele ambiente ele toma a voz e diz assim: jovens, crianças, todos que me escutam neste lugar, hoje eu serei executado, e eu estou sendo morto não pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu rejeitei. Eu ouso dizer, irmãos, que ninguém vai ao inferno pelo pecado que cometeu, mas pelo perdão que rejeitou. Há perdão disponível para nós. Enquanto você está com vida, você pode correr para os pés de Jesus e pedir e rogar que Ele perdoe os seus pecados, e Ele pagará, quitará a sua dívida. Então essa promessa, irmãos, ela é ampla e inclusiva para todos aqueles que ouvirem o chamado do Senhor. Deus te chama. Deus te chama, te conhece pelo nome, te chama ao arrependimento, te chama para te edificar e te chama para enviar pregando boas novas. Eu sei que é muito cômodo achar disso, não, a responsabilidade é do pastor. Ele que deve pregar, não se engane. Todo cristão, ele é chamado a ser um pregador do Evangelho, a comunicar as boas novas de salvação. Então, ao exortar, irmãos, não devemos esmagar o pecador, mas conduzi-lo à cruz, onde há perdão e nova vida. Por último, a exortação gera frutos visíveis. Olha só o que diz o texto. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados. A exortação não foi superficial, ela foi uma verdade poderosa. Pedro chamava aquele povo ao arrependimento. Aquele povo ficou comovido. O que mais nós temos dentro da igreja são pessoas comovidas, pessoas que vão ao culto, choram no culto, gostam do louvor, gostam da pregação, mas comover-se só não basta. Precisa converter, precisa mudar de vida,
precisa se arrepender, precisa acertar a vida com Deus. Deus não chama você para apenas gerar lágrimas nos seus olhos. Ele quer ser dono do teu coração. Note que aquele povo estava comovido. Pedro poderia dizer assim: rapaz, que bênção, que culto maravilhoso, vamos encerrar por aqui. Todo mundo chorou, foi uma bênção, que culto maravilhoso. Não, o povo comovido, e Pedro disse: mas deixa eu dizer um negócio a vocês: arrependam-se, arrependam-se e sejam batizados, e tenham os seus pecados perdoados. O resultado, irmãos, foi poderoso. Você precisa lembrar que Jesus Cristo, após ressuscitar, você vai encontrar em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, ele foi visto por Cefas, pelos 12 e por mais de 500 irmãos. Isso logo após ressuscitar. Menos de 2 meses depois, porque a Páscoa, Jesus ressuscita na Páscoa. Esse dia que está sendo narrado aqui é o dia de Pentecostes. Então, portanto, 50 dias após aquele domingo de ressurreição. Sabe quantas pessoas estavam no templo orando? Só 120. Uma velha difícil dele. 500 viram Jesus. Passou-se menos de 2 meses e só tinha 120. Já tinha diminuído mais da metade dos que queriam orar, que estavam permanecendo, obedecendo as orientações de Jesus. Mas naquele dia, após a pregação, mais de 3.000 almas, quase 3.000 almas, diz o texto, se renderam aos pés de Jesus. A igreja raiz, irmãos, ela prega com intencionalidade, com fé. É como diz o Provérbios: quem ganha almas, sábio é. Você quer ser sábio? Seja um ganhador de almas. Seja alguém que desvia alguém do caminho mau. A nossa missão, irmãos, não é agradar ouvintes, é formar discípulos. O Evangelho salva. O que salva, ele começa com confronto, passa por arrependimento e culmina em transformação de vidas. Concluo dizendo: a igreja raiz, ela não era popular segundo os padrões humanos. Talvez essa mensagem não lotasse auditórios, mas essa mensagem transformava vidas, porque era uma palavra cheia do Espírito Santo e fiel àquilo que Deus deixou. Eu quero ser conhecido, ao finalizar meu ministério, os meus dias aqui nessa terra, não como um pastor popular, mas como um pastor fiel à palavra de Deus, que pregou todo o conselho de Deus, que pregou toda a palavra de Deus. Então, aquela igreja exortava com autoridade, amava com profundidade e via frutos verdadeiros de arrependimento. Porque, irmãos, a igreja que se cala diante do pecado hoje vai chorar perdas de almas amanhã. Você tem sido parte dessa igreja raiz? Você tem anunciado arrependimento? Você já se arrependeu dos seus próprios pecados? Nós confrontamos com a palavra do Evangelho. O tempo de ouvir o chamado é hoje. A sua vida não lhe pertence amanhã. Aliás, você não sabe o que será de você daqui a 5 minutos. Às vezes o coração do homem faz planos. Vocês sabem muito bem, estiveram conosco aqui. A minha família sofreu um baque. No final de semana passado, o primo de meu pai faleceu de um modo muito trágico. Acho que toda a cidade tomou conhecimento. Fatalmente. Meu primo que faleceu, ele faz 50 anos hoje. E eu me deparei com histórias da minha prima, irmã dele, dizendo: estava tudo pronto. A festa estava pronta. Os convites foram enviados. Os parentes já tinham se deslocado. Seria uma grande festividade de 50 anos. Eu tenho absoluta certeza que ninguém em sã consciência planeja o dia de sua morte. O fato é que nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar para nos buscar. Nem como igreja e nem como indivíduos. Então o que fazer, pastor? Está preparado e ansiando o encontro com seu Salvador. Porque Jesus pode voltar para nós. E a maior certeza que nós precisamos ter é: eu vou ouvir Jesus chamar meu nome. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Esse meu Senhor me conhece. Eu estou firme com Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus nos ajude. Com sua cabeça com bondade.